Ah, já está gravando já. Tem mais gente pedindo para entrar aqui. Maravilha. Pessoal, boa noite. Eu acho que vocês que estão aqui participando já participaram das outras, mas aí reforçando, né? Agradecer a participação de vocês aqui nesse momento, em nome do secretário Nunes, né? Esse é o nosso quarto encontro de orientação e tirar dúvidas do programa Apoio Atleta 2026. Peço a vocês que mantenham os microfones desligados por enquanto. E à medida que forem surgindo dúvidas, a gente vai fazer inscrição no grupo. Espera só um instantinho. Aí, pessoal, desculpa. Engasguei um pouco aqui. Acontece. Então, retomando. Peço a vocês que mantenham os microfones fechados. E à medida que forem surgindo dúvidas, a gente vai escrevendo no chat ou vai pedindo a palavra através do chat. E aí eu concedo a palavra para a gente poder manter o melhor ordenamento possível. Reforçando que esse encontro está sendo gravado. Eu queria fazer um pouco diferente, se vocês me permitem, porque pelo que eu estou vendo aqui, acho que vocês todos já participaram de outros encontros, né? Então, eu queria propor o seguinte: vocês gostariam já de iniciar tirando dúvida, já fazendo pergunta, e a partir daí a gente vai explorando alguns itens do edital, ou vocês preferem que eu faça um apanhado do que já foi falado? Se manifesta aí no chat para ver o que fica melhor para todo mundo. Para mim, as duas opções são muito boas, mas eu gostaria de poder direcionar aí a partir da vontade de vocês. Vocês preferem já tirando dúvidas, orientações, como tem pouca gente, pode ser até por alguma particularidade ou peculiaridade de cada um, ou, se vocês preferirem, eu faço um apanhado do que foi falado já das outras reuniões, são as principais dúvidas, e refaço aqui. Ah, então começa aí, Edson. Perdão, Edson. Ah, deixa a Alessandra, então. Se a Alessandra tiver dúvida, Alessandra, pode abrir o microfone e falar. Pode ser? Pode falar, então, Alessandra. Oi, a minha dúvida, Estou te boa ouvindo noite, né, para perfeitamente, todo tá? mundo. Boa noite. Tá bom, Pode falar, obrigada. pode falar. A minha dúvida é o seguinte: eu já preenchi outras vezes, mas eu vou tirar essa dúvida. No formulário, quando tem quantidade de passageiros pretendidos, você bota o total que você vai estar apresentando na lista ou só o daquele formulário, daquele atleta? Ô, Alessandra, perfeito. Vamos lá. Você está falando exatamente desse ponto aqui que eu estou mostrando, não é isso? Quando você descreve lá a modalidade, o evento e tal, quantidade de passageiros pretendida. Isso, É a isso. quantidade pretendida para essa viagem em referência ao formulário que está sendo apresentado. Então, para não ficar dúvida, eu sei que às vezes vocês, por estarem envolvidos com as entidades, estão fazendo inscrição de 3, 4, 15 atletas, perfeito? Aham, Mas esse quantitativo aqui é relacionado a esta inscrição, entendeu? ok. Não a inscrição da modalidade. Então, como aqui esse aqui é um documento, ó, esse aqui é um documento de modalidade individual, você está fazendo inscrição de apenas um atleta. Ele pode ou não estar acompanhado do seu técnico ou staff, ou atleta é um atleta assistente, em alguns casos, algumas exceções que a gente tem dentro do paradesporto, que eu já expliquei em outros momentos também. Mas só para a gente não perder o foco aqui, essa quantidade pretendida, quantos passageiros por meio desta inscrição, pretende viajar para essa viagem. Então, como é modalidade individual, aqui não vai ter um número, as opções de pretendido. Um, dois ou três. Como Entendi. modalidades do convencionais, não do paradesporto, aqui provavelmente vai Uhum, ser um ou dois, porque vai depender se o atleta vai sozinho ou se ele pretende levar o staff. Para levar uhum, o staff, ele tem que ter sido mencionado aqui. Se você deixar isso aqui em branco, esse quadro ficar uhum. em branco, a comissão entende que esse atleta vai viajar sempre sozinho. Sempre. Entendi. Se tem uma Beleza. pretensão por parte do atleta de levar o técnico ou o staff, tem que ter um preenchimento aqui do técnico, nominal ao técnico. Esse técnico pode ser trocado no momento da viagem? Pode, mas agora na inscrição tem que ter para a comissão começar a projetar e dizer,
tivemos tantas inscrições de atletas que tem acompanhamento são tantos, ou que não vai ter. Geralmente, todo Uhum. mundo já coloca aqui nessa intenção, ou de levar um técnico com staff. Em algumas exceções, nós temos a situação do atleta assistente, que são para modalidades do paradesporto. No convencional, a gente não tem nenhuma situação de atleta assistente. Pelo menos, até o momento, nós Aham. desconhecemos, tá? Mais alguma dúvida? Ok. A lista, se eu tiver na lista que eu vou fazer, se eu tiver base e principal, não tem problema, eu posso botar todo mundo junto. Essa lista aqui, né? Isso. Então, essa lista ela é exclusiva para modalidades individuais, para as inscrições que estão Uhum. feitas pela modalidade. Ela não é Ok, separada por nível, tá? ok. Tanto é que as Não, informações que estão aqui, perfeito. elas são pertinentes à individualidade de cada atleta. São informações pertinentes à individualidade do atleta mesmo, porque são os dados que a gente usa para começar o nosso cadastro, que a gente faz. Então, tem muita coisa que foi pensada com o passar do tempo, Alessandro. Acho que é legal compartilhar. Eu falei Uhum. isso mais cedo, mas é importante. Tem muitas coisas que a gente foi fazendo enquanto comissão para a gente poder ganhar tempo na avaliação. Eu vou. Uhum. Por que essa preocupação? No último VOI, e quem participou, se alguém tiver que ter participado do Bolsa, também o recente também experimentou algo semelhante. É o seguinte: nós tivemos uma quantidade muito grande de inscrições. E quanto mais inscrições nós tivermos, mais tempo as comissões vão demandar para fazer a análise correta, né? A análise mais próxima do ideal. Então, assim, se a gente poder ganhar, se a gente puder ganhar tempo, como por exemplo, eu já tenho essa lista aqui preenchida, eu consegui fazer um copia e cola para o nosso arquivo, a gente ganha um tempo absurdo, porque você imagina a gente tendo que digitar os dados de 400, 500, 600 atletas. Assim, toma Uhum. um tempo enorme. Então a gente fez para poder facilitar, porque aí é um tempo, não é um tempo de trabalho porque a gente não quer trabalhar, é um tempo que todo mundo ganha. Olha, quem participou do bolso agora, ficou o tempo todo assim, cadê o resultado? Vai demorar, vai, não vai? Porque Sim. além de outros aspectos, o fato da quantidade enorme de inscrições demanda muito tempo. E a gente tá com a expectativa de ter em torno de 500, 600 inscrições neste Voe Atleta. E pode ser que 4 semanas não seja suficiente para avaliar todo mundo como precisa. Que a gente está com a expectativa de repente até ter que prorrogar a data de divulgação dos resultados por conta quantitativa. Isso, por um lado, é ruim, né? Porque todo mundo fica esperando e fica naquela expectativa, vai sair quando, teve que atrasar, não teve. Mas, por outro lado, é bom que a gente entende que a comunidade esportiva está cada vez mais participativa dos programas que são oferecidos pelo governo do estado, em especial os programas esportivos da Esporte. E o VOI é um programa de entrada, é um programa para que quem nunca participou de nada comece a poder participar dos programas do estado, tá? É por isso que a gente tem assim documentos como esse da lista. Isso parece besteira, mas na quantidade ajuda demais a gente a ganhar tempo. A gente está falando às vezes aí de 4, 5 dias só para poder preencher o nosso cadastro, para depois poder começar a avaliar. Então, a gente, às vezes, vai gastar uma semana só para nominar todo mundo, para depois começar a fazer a avaliação, ver se está tudo certo ou não. Tá bom? Obrigado pela Uhum. oportunidade de colocar esse ponto, mas eu acho que ele é muito, muito importante para a gente poder ter cada vez uma transparência maior e uma segurança para vocês de participarem dos programas. Mais Uhum. alguma dúvida, Alessandra? Eu tenho, mas pode deixar Eu tenho mais. Aí pode deixar o Edson aí, depois eu Então, volto. isso, vou fazer. Então o Edson fala, depois eu volto com você então, Alessandra. Combinado. Pode falar, Edson. Por favor, boa É, noite. boa noite. Então, ô, Francisco, as minhas dúvidas eu acho que é umas dúvidas que nós do Paradesporto sempre temos. A minha dúvida ali no item, deixa eu ver qual anexo é, porque eu fico meio perdido nesse do anexo. Pode, Vou pode abrir aqui falar, rapidinho. pode falar aí que É eu sobre acabo. o requerimento. Tá, qual Uma deles? é sobre o requerimento de inscrição mesmo. Beleza. Modalidade O, individual, beleza. Pode falar. isso. A minha dúvida lá no último item, tem sobre para cadastro de federação, correto? Perfeito. Perfeito. A su... Porém, a Aham. nossa modalidade não possui federação dentro do estado. Nesse Então, caso, a gente poderia vai em cadastrar o branco. clube? Não, fique em Ah, branco. tá, então aí fica o branco, né? Ah, não, perdão, É, perdão. Perdão. O seu clube cuida da modalidade no estado?
Tipo assim, Ou tem ela outros não clubes? Não, ela não. não faz competição dentro do estado, a gente só participa utilizando o nome dela em competições fora do estado. Não, não, mas olha, vamos lá. Então, deixa eu explicar bem isso aqui, é o seguinte. Esse quadro que está aqui, o Edson está se referindo, para vocês que estão conseguindo enxergar o que eu estou reproduzindo na imagem, é sobre os dados da entidade máxima estadual. Esse quadro é para a gente poder coletar as informações e criar um cadastro até atualizar o cadastro que a gente tem, e poder aumentar e atualizar o cadastro que a gente tem com as informações das entidades máximas estaduais, das modalidades, para que a gente possa ter um contato mais fácil com essas entidades. Aí, é por isso que a gente pediu. Aí, para uma informação, não sei se todo mundo sabe disso, mas assim, existem algumas modalidades no estado que nós não temos federações, mas nós temos a associação que cuida da modalidade e está ligada ao CPB, por exemplo, ao Comitê Brasileiro Paralímpico. Então, se for uma entidade que cuida da modalidade, eu vou dar um exemplo aqui, talvez um exemplo mais. O IREFES hoje no estado cuida do basquete em cadeira de rodas. O IREFES é um instituto, não é uma federação, mas ele cuida do basquete em cadeira de rodas. Então, pode se colocar aqui os dados nesse campo, preencher com os dados do IREFES. Agora, se tiver uma federação, não, eu tenho vários clubes, vou inventar aqui. Digamos que a modalidade arremesso de caneca não tem uma federação, mas tem 3 ou 4 clubes aqui que são ligados à Confederação Brasileira de Arremesso de Caneca. Eu boto os dados do clube aqui, então eu falei, não, porque se tem vários clubes, não, mas quando for se tiver apenas uma entidade, mesmo que não seja federação, mas apenas uma cuidando da modalidade, coloca os dados, por gentileza. Tranquilo, Edson? Ficou melhor explicado assim? Se ficou, então aí eu vou ter que deixar em branco, porque dentro do estado possui mais de uma instituição ligada É ao porque Comitê Paralímpico. Isso, é porque o seu é o atletismo paralímpico, não é isso? Tem, mais, se não me engano, duas ou três. Isso. Tem uma escola, tem um núcleo e tal. Bacana, não pode deixar em branco, Edson. No seu caso, você pode deixar em branco, tá bom? Mais alguma dúvida, Outra, cara? outra dúvida que eu tenho, que é no quesito de quando for protocolar. Eu sei que não pode ser vários tipos de protocolo, tem que ser um único protocolo, um para cada atleta. Isso. Eu posso fazer um único arquivo de cada atleta, exemplo, o meu, eu pegar todos os documentos e fazer um único arquivo, Pode, ou tem que ser definido? se juntar tudo e fazer um PDF só, não é isso que tá falando? Isso, isso. Pode, sem problema nenhum. Pode sim, pode sim. A gente pede apenas que você tente colocar na ordem, começando pelo requerimento. Mas pode fazer sim, Aham. tá bom? Eu posso pegar, botar na ordem que está lá no checklist. Pode sim, sem problema nenhum, tá Sempre bom? começando pelo O requerimento. importante é botar todos os documentos que são pedidos para a inscrição, não deixar nada de fora. Mas pode fazer um PDF só. Ah, sim, ok. A dúvida Mas é era por também. atleta? Eu me esqueci agora. É por Aí, atleta? Alessandra. Peraí, Alessandra. Espera só um instantinho, Alessandra. Entendido aí, Edson? Entendido, Beleza. Beleza. entendi Tranquilo, então. direitinho. Então, tranquilo. Aí, só aproveitar aqui, Alessandra, mais cedo eu estava até com a Luísa da GR Perguntou, é, ela fez algumas dúvidas com a inscrição, a gente falou sobre isso. Quem for fazer inscrição, o técnico, o clube ou a federação for encaminhar, ele pode encaminhar, fazer o encaminhamento por atleta ou pode fazer tudo num bloco só, tá? Ok. Agora, se você fazendo um bloco só aproveitando o que o Edson falou ali, você vai fazer, você vai botar a distinção da documentação de cada atleta. Não dá para você fazer um PDF só contendo documento de 25 atletas. Eu falei, não. Se você for juntar tudo num PDF só, você vai fazer um PDF para cada atleta. Ou você vai lançar os documentos avulsos para todos os atletas que estão ali. Aí Uhum, você tem a opção ou de fazer encaminhamento individualmente do atleta ou com todos os atletas, mantendo aquela lista que até você perguntou anteriormente. Tranquilo, Alessandro? uhum. Beleza. A outra Beleza. pergunta que uma, Só para uma deixar mãe. registrado, Alessandra, só para deixar registrado. Assim que eu responder a sua pergunta, eu vou passar a palavra para o Jefferson, que ele levantou a mão ali. Ah, tá E... ok. Mas pode fazer, já que você Tá está falando, ok. manda ver aí. Não, é porque uma mãe que a filha competia em São Paulo e ela tá vindo para cá agora, né?
os resultados, ela só poderia estar usando se ela tivesse resultado aqui do estado, né? Ou ela pode usar o resultado dela de São Paulo? Nível estadual, só o Espírito Santo. Está dizendo lá no edital, ele fala que Ok, é do Espírito Santo. São atletas que representam o estado do Espírito Santo. Aí, no caso, o resultado tem que ser obtido no Espírito Santo. Tá bom? ok. Qualquer coisa diferente disso, a comissão só tem como se manifestar à medida que a documentação é encaminhada, ela pode avaliar. À medida não, né? Ao final do processo de inscrição, para a comissão poder avaliar a documentação que chega. Mas o primeiro momento Uhum. é de Não, resultados nível estadual, tem que ser Espírito Santo, tá bom? ok. O Obrigada. Jeff, obrigado você. Jefferson, pode falar aí, cara. Por favor, boa noite. Boa noite, gente. Eu não consegui participar das outras reuniões, então essa é a minha primeira reunião. Perfeito. Então, assim, eu gostaria só de pedir, não vou pedir para falar tudo, né, como fez outras vezes. Podemos ir aqui no Tira Dúvida, só que só fazer um pouco mais abrangente, só para eu poder pegar não só aquela dúvida pontual, mas aproveitar aquele ponto e abranger um pouquinho mais, só para eu poder me familiarizar aqui. Não, perfeito, Jefferson. Acho que é exatamente isso que eu estou fazendo. À medida que está chegando, vocês estão trazendo dúvida, eu estou tentando ampliar para poder abarcar mais, né, de informações. Vou ver se tem alguém tem mais alguma dúvida pontual, Jefferson. Alguém gostaria de perguntar? Senão eu vou tentar fazer um resumo aqui do que a gente falou, porque é importante também. Eu tenho até uma cola Ok. que eu preparei mais cedo e vou botar aqui, beleza? Você gostaria de começar com alguma dúvida específica? Não, não tenho, não vou não, porque para falar bela da verdade, quem vai preencher esse formulário é minha esposa e ela não está podendo agora, ela está em outro compromisso. Então eu Não, estou aqui perfeito. mais sim para pegar algumas informações que na hora, se ela tiver dúvida, eu pescar e tentar responder. Tá. Mas vocês vão fazer inscrição para quem? Para o filho? Filho, alguma coisa assim? Não. É, meu filho, meu filho. Então já vou aproveitar, já vou começar a partir daí. Vocês não podem fazer inscrição do filho de vocês, certo? Vocês não podem. Só Sim, pode sim, submeter a inscrição. Não, aproveitando o gancho, só pode submeter a inscrição o técnico, o clube ou a federação para pretensão de viagens nacionais. E para viagens internacionais, exclusivamente a federação pode fazer inscrição. Lembrando que para viagens internacionais, apenas modalidades que fazem parte do rol olímpico, paralímpico e surdo-olímpico. Já aproveitando o gancho, porque isso é uma das primeiras informações que eu falei nas outras reuniões. Né? A Nilzane até botou no chat aqui, ó, importantíssima a leitura e releitura do edital. Muito obrigado, Nilzane. A orientação, aí para vocês que estão aqui, reforçando, leem, né, façam a leitura com frequência, leem e releem o edital. A gente aqui na comissão faz isso. É um hábito, a gente está lendo, relendo sempre, para ver se não passou nada, não escapou nada, se o entendimento mudou com relação a alguma coisa. Eu sei que às vezes você pode dizer, poxa, mas não foram vocês que escreveram? Sim, mas a gente escreveu a oito mãos e pode ter entrado, passado desapercebido alguma situação e a gente precisa ter esse alinhamento. Então, do mesmo jeito que a gente exercita a leitura e releitura do edital, a gente orienta que vocês também façam isso a todo o tempo do programa. Não é só na primeira fase, não é só na segunda fase, na época de pedir passagem ou de prestar conta. Para vocês terem ideia, algumas modalidades, né, seus atletas, equipes, federações também, receberam advertência por não terem cumprido o prazo inicial de prestação de contas. E assim, você viaja, você tem 30 dias depois que a viagem encerrou para poder prestar conta. E esquece, ou perdi aqui, eu não vi isso no edital. Aí a gente está aplicando as advertências. E assim, no primeiro momento, uma advertência é uma coisa, mas quando as advertências vão se acumulando, elas podem provocar a suspensão do programa e você ficar impedido de participar pelos próximos 3 editais. Isso pode interferir também a depender como se desenrolar essas advertências, os motivos. Você pode ficar suspenso e pode impedir você de participar até de outros programas, por conta de haver um débito junto ao programa Voe. Então é muito importante que a gente esteja lendo e que vocês se sintam confortáveis, né, à vontade de nos procurar a todo o tempo para esclarecer dúvidas.
Perfeito? Então, já que ninguém pediu a palavra nem trouxe dúvida, eu vou fazer um resumo aqui do que a gente falou nesses dias, aproveitar a cola que eu fiz mais cedo, né? Então, deixa eu começar aqui pelo 333. Francisco, Opa, pode falar. antes de você começar, você só pode repetir um negocinho que eu não entendi direito. Qual parte? É a parte lá ainda de colocar do requerimento, se eu não me engano, na parte quando você vai colocar os eventos prioritários que você quer, que fala lá o quantitativo de passagens pretendidas, que eu não entendi direito. Tá, espera só um instante, Edson. É porque no formulário, Edson, vocês vão lançar lá o evento pretendido, né? E embaixo da informação, ó, nome do evento, o local, data do início, às vezes tem etapa, né? Ou módulo, você vai colocar ali, aí quantidade de passageiros pretendidos. Quantos passageiros você, né? Você pretende que estejam nessa viagem, execute essa viagem? Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. No seu caso, Edson, o seu técnico vai fazer sua inscrição, vai colocar os seus dados aqui no nome do atleta. No staff, ele vai colocar lá técnico, vai colocar os dados dele. E aí, se você tiver um atleta assistente, por exemplo, no paratletismo visual, tem um atleta guia. Você vai colocar os dados lá. Então, a gente está falando aqui que numa viagem que você execute, Edson, você teria uma passagem para você, uma passagem para o técnico e para o atleta assistente. Então, vou fazer viagem lá para o Loterias Caixa de Paratletismo lá, quantidade de passageiros pretendidos, 3. O atleta, o técnico e o atleta assistente. Mas esse quantitativo ele é referente ao que foi indicado no formulário de inscrição. Até o momento, aí eu vou salientar aqui, até o momento, atleta assistente, a gente desconhece a função de atleta assistente para modalidades do desporto convencional. Ela apenas acontece, né? Um atleta assistente, atleta guia, atleta assistente e outra ajuda dentro da fase de atleta para algumas modalidades do paradesporto, mas são modalidades mais específicas, como o atletismo para o cego, a modalidade que eu fiquei sabendo esse ano, não, era por desconhecimento meu, eu fui até conversando com o presidente, ele informando lá que o tiro com arco do paradesporto, você tem um atleta assistente, que é o atleta que fica responsável, ele é o auxiliar que é responsável por buscar as flechas que foram lançadas ao alvo. Eu não sei nem se o termo correto é flecha, tá? Mas acho que vocês conseguiram entender. Né? Que seria o antigo tiro com arco, é o antigo arco e flecha. Então, lançamento. Então, o atleta está aqui, o para-atleta está lançando as flechas com arco, aí encerrou a sessão dele, tem que ir lá tirar do alvo, quem vai é um assistente que busca. Eu não sabia que tinha. Se eu não me engano, acho que a Bocha Paralímpica também, ele tem um atleta assistente que vai buscar lá as bolinhas e arrumar e ajudar com a canaleta. Então, tem essas coisas que a gente vai aprendendo com o tempo. Mas nesse caso aqui que eu citei, se você tem atleta assistente técnico, então a pretensão é que tenham 3 passageiros nessa viagem e na outra também. Se um atleta foi inscrito sozinho, sem nenhum acompanhamento, então, como vai estar em branco esses 2 quadros aqui de técnico e atleta assistente, a pretensão é que tenha apenas um passageiro nessa viagem. Tranquilo, Edson? Consegui explicar aí, cara? Não sei se ficou muito confuso. Tranquilo. Obrigado. Beleza. Só aproveitando aqui Claro. rapidinho, você começar a falar o negócio que o rapaz Sim, pediu. sim. Pode falar. Eu tô com uma atleta que ela participa de um evento internacional, porém ele não é fora do país, é aqui dentro do país. Se consideraria como evento nacional? Sim, Edson. Vamos lá. Boa pergunta. É, a gente acostumou a falar de evento nacional e evento internacional, mas vocês vão ver que nos formulários eles estão falando aqui, ó, viagem internacional. Ele fala de viagem nacional, porque às vezes você está classificado para no ano que vem disputar o sul-americano da modalidade, por exemplo, o sul-americano da modalidade. E o Sul-Americano vai acontecer no Rio de Janeiro. É um evento internacional? Mas a sua viagem é nacional. Então, eu posso pedir para ir para o Sul-Americano no Rio de Janeiro e para o brasileiro em São Paulo. Poderia fazer 2 viagens nacionais.
É porque as inscrições elas vão ser separadas pelo tipo de viagem. Para viagens nacionais, o atleta pode se inscrever para até 2 viagens. Ou viagem internacional, a inscrição do atleta pode ser feita para apenas uma viagem internacional. Existe a possibilidade de um mesmo atleta se inscrever para viagens nacionais e internacionais? Não, não existe a possibilidade. Ou ele vai se inscrever para viagens nacionais, ou ele vai se inscrever, perdão, ou ele vai ser inscrito para viagens nacionais, ou ele será inscrito para viagem internacional. Não dá para misturar isso aí, beleza? Mas a separação é pelo destino da viagem e não pelo nível da competição. Tranquilo, Edson? Ficou claro? Assim, ficou claro. Maravilha, maravilha. Ao final, Diga aí. Francisco, você pode só nos formar, porque eu li o edital mais de uma vez e talvez pode ter passado despercebido. Quais competições não pode ser pedidas? Exemplo, não pode pedir para competição master ou Ah, vou falar universitário. aqui. Maravilha. Pô, você está ajudando bastante, Edson. Obrigado, hein, cara. Boas levantamentos aqui. Aqui no capítulo 1, a gente tem algumas. Opa, acho que o capítulo não. Deixa eu puxar aqui para não me perder. Tá mais fácil assim. Capítulo 5 fala das vedações, tá? Eu falei um não. Vedações, capítulo 5. Vamos lá. No item 5.4, aí já pegando o gancho da fala do Edson aqui, é legal? É assim, é vedado a inscrição de atletas de categoria Master. Não pode participar. Se chegou um atleta Master para se inscrever no vôlei, a inscrição vai ser indeferida. Beleza? Tranquilo? Então, ponto pacífico. Master não pode se inscrever. Aí o 5.5 ele completa, ele ajuda, né? Ele deixa a melhor entendimento dizendo o seguinte: é vedado no presente edital a concessão do benefício para a participação em competições da categoria Master, escolar, militar, escolar e universitária, porque essas não fazem parte dos calendários oficiais das entidades máximas esportivas. Perfeito? Por quê? Porque elas têm programas, essas categorias têm programas específicos na CESPORT para esses auxílios. Exceto, se eu não me engano, que é militar e a máxima, mas escolar universitário tem, o GSL, que é a outra gerência, tem programas específicos para isso. E essas competições, usualmente, elas não fazem parte dos calendários oficiais das entidades máximas esportivas. Perfeito? Mas aí eu vou lá. Se de repente lá um atleta ele apresentou um resultado lá para participar e ele pede para participar de uma competição nível universitário, ele poderia participar? Segundo o edital, não. Exceto se ele conseguir comprovar que essa competição nível universitário que ele quer participar esteja dentro do calendário oficial da entidade máxima. Deixar um exemplo, vou desenhar um exemplo. O atleta é atleta de natação, ele quer ir para o brasileiro universitário de natação. Se esse brasileiro universitário de natação, essa competição fizer parte do calendário oficial da CBDA, provavelmente ele vai conseguir ter o direito de pedir essa passagem. Perfeito? Porque a ideia do programa é que os atletas possam participar de competições que vão produzir resultados que eles possam vir a utilizar no programa Bolsa Atleta no futuro. Perfeito? É por isso. Tranquilo? Acho que era isso aí, Edson. Porque eu estava em dúvida, porque ocorreu alguns acontecimentos passados aí, mas foi bem explicado. Mas graças Maravilha. a Deus também o CPB tem dentro do calendário universitário. Então, se der para participar, aí a gente vai analisando à medida que vai chegando as solicitações, tá bom? Beleza. Mas por Beleza. enquanto, vou me inscrever nas provas que eu já me inscrevi aqui. Por favor. É Mas importante obrigado aí, continuar com o Francisco. resultado para a gente. Valeu, boa noite. A Ana Maria, ela botou aqui, professor, o judô tem competição de veterano. Veterano é master, master não pode, Ana. Era isso, né, que você queria só Posso? deixar ali, né? Posso? Pode, Posso? claro. Pode, Então, claro. então essa competição ela está no calendário máximo da instituição. Então, mas o Master não pode participar, ele não Não pode nem, pode. Uhum. não pode se inscrever, tá bom? Não, Então beleza, ele, beleza. ele não, ele não conseguiria ter resultado para usar no programa, Entendi. tá bom?
Obrigada. Por nada, obrigado você, toma as ordens. Aí, eu estava falando lá do 3.3, né, para fazer um apanhado, porque essa dúvida, só uma curiosidade, falei disso hoje de novo, mais cedo, e logo depois lá teve gente procurando, a gente perguntando a mesma coisa, quer dizer, voltando nesse item aqui que fala do 3.33. Vamos lá. Todos os documentos que necessitem de assinatura devem conter assinatura digital, que pode ser feita por qualquer plataforma eletrônica que dispõe desse serviço, tal como o gov.br, Sistema Edocs e outras plataformas. Isso não quer dizer que você só pode usar essas duas. Não, você pode usar outras. Não tem problema. Você fez a assinatura, o Sistema Edocs, na hora de subir o seu PDF lá, aceitou, tá válido, não é o ponto. O que a gente tem salientado e orientado para todo mundo que nos procura é dizer o seguinte: olha, para a primeira fase do Voe Atleta 2025, que é a fase de inscrições, a gente orienta para facilitar o trabalho daquela pessoa que vai efetuar a inscrição, usar a plataforma Edocs para assinar, porque você já vai usar a plataforma, já usa a própria plataforma para fazer assinatura, você já está por ali. Não precisa fazer assinatura em uma outra plataforma para depois trazer para o Edocs. Então, a orientação que a gente tem passado para vocês, para todos que nos procuram com relação à assinatura, olha, para facilitar o seu trabalho, já assina no próprio Edocs mesmo, fica tudo resolvido. Mas, eu posso trazer um documento assinado pelo For? Sim, claro que pode. É uma outra plataforma aceita, não tem problema algum. Mas precisa ser uma assinatura digital, perfeito? Esse é um ponto. O outro que eu tinha separado, eu falei mais cedo, então só para não pegar ali, mas o Jefferson, como falou, chegou depois, não participou, foi o que eu falei antes, até falei na fala dele, assim, que é o ponto, quem pode fazer inscrição? As inscrições, elas podem ser efetuadas pelas federações, ou pelas entidades privadas, ou pelos técnicos, perfeito? Não tem outra exceção, é isso aqui, esses três. Para a inscrição poder ser efetuada, o atleta precisa entregar a quem vai executar a sua inscrição, a quem pode executar a sua inscrição, um termo de autorização, que é o que consta no anexo 9, eu acho que é o 9, né? Eu não aprendi os números ainda. Deixa eu puxar aqui o anexo 9. Tá vendo? O atleta vai escrever lá, eu, Francisco, CPF tal, atleta da modalidade arremesso de caneca, autorizo o técnico ou, né, a entidade, a Federação Capixaba de Caneca, sob a responsabilidade do Zé das Couves, a efetuar minhas tratativas de inscrição. Então, eu estou autorizando a minha federação a fazer a inscrição. Ou eu poderia estar autorizando o meu técnico a fazer isso. Beleza? Tranquilo, esse documento aqui tem esse modelo. A assinatura digital do técnico ou do responsável pela entidade, a assinatura que vai entrar aqui é de quem foi autorizado a fazer. E embaixo a minha assinatura, certo? Se o atleta for menor de 18 anos, aqui precisa conter, além dos nomes CPF, os dados do seu responsável, nome e CPF. E a assinatura aqui tem que ser do responsável legal. Perfeito? Tranquilo? Então. Aí vamos lá. No exemplo que eu dei, eu estou autorizando a minha federação, que é de responsabilidade do Zé das Couves, a fazer a minha inscrição. Perfeito? Então, de boa. Segura a informação aí. Vamos lá no capítulo 6, no 6.4, para completar essa informação, para deixar todo mundo tinindo aí. Que é o seguinte: a minha federação vai executar a minha inscrição. Quem que é o responsável legal pela inscrição? O Zé das Couves. O Zé das Couves é o presidente da federação. Ele vai fazer o login dele lá no Edocs, vai fazer o login dele. Inclusive, aqui na página da CESPORT, vocês estão vendo aí, né? Aqui na página da CESPORT, onde estão os nossos documentos e tal, tem um tutorial de passo a passo de como executar a inscrição ali e subir nos documentos. Então, ao entrar no Edocs, o presidente vai lá efetuar o login, o CPF com o login dele com o CPF, que é o que pede lá, e vai fazer inscrição. Até aí, zero problema. Mas aí vamos supor que, fazer uma suposição, que o Zé das Couves, presidente da federação, ele não vai fazer inscrição. Ele vai designar uma outra pessoa para fazer inscrição. Ele vai falar, o Zé das Couves vai pedir o Manel de Alface, Manel, vai fazer inscrição. O Manel vai lá, vai botar o CPF dele, fazer o login e que você vai executar. Mas para validar, né, para não ter nenhum problema com a inscrição que foi feita
pelo Manuel, com autorização da federação, o Manel precisa anexar, junto com todos os documentos, uma declaração da federação, emitida pela federação com a assinatura do presidente, dizendo que o Manel está, assim, ó, a federação declara para os devidos fins da inscrição do Bolsa Atleta, do Voe Atleta, que o Manel está apto para fazer as inscrições que vierem de origem da nossa federação. Pronto, está documentado. Por quê? Porque se não houver esse documento, quando a comissão receber a documentação, for fazer a análise da documentação que chegou e perceber que todos os documentos estão corretos, mas o Manel que fez inscrição. Quem é o Manel? Não tem nenhum documento comprovatório da relação entre o Manel e a federação. Isso pode gerar indeferimento. Aí lá, quando rolou indeferimento, aí vai ter que a federação entrar com recurso para provar que o Manel era secretário, era vice-presidente, ou era até uma terceira pessoa que estava com a procuração. Perdão, me desculpe. Estava com a procuração em seu nome, permitindo que ele pudesse fazer as inscrições através daquela modalidade via federação. Perfeito? Este documento que está aqui, comprovação, declaração comprovando a qualificação do responsável executante da inscrição, não tem modelo, a federação que vai criar esse documento dando essa qualificação, certo? Responsável executante da inscrição é a pessoa que está executando, é a pessoa que literalmente está entrando no eDocs para subir os documentos. Perfeito? Tranquilo? Então, ponto pacífico. A Alessandra colocou aqui, no Bolsa, o Gov não era reconhecido. Alessandra, esquece o Bolsa, a gente está falando do Voe Atleta. Então, o Voe Atleta está escrito aqui que qualquer plataforma de assinatura digital pode vir a ser reconhecida. Você lançou o documento no eDocs, o documento passou pelo crivo do eDocs, ele vai ser aceito. Tá? A gente orienta, né, dá a dica para vocês que dentro da primeira fase, a fase de inscrição do Voe Atleta 2026, primeira fase, vocês usem o próprio eDocs para assinar os documentos que são necessários. Isso vai facilitar o trabalho de vocês. Essa é a orientação que a gente dá. Mas se você preferir fazer lá no .gov e subir no eDocs, ok, é um direito seu, tá de boa, não tem problema nenhum. Aí você falou, a declaração de qualificação era na segunda fase. Agora, na primeira, não, Alessandro, você está confundindo os documentos. Está confundindo. Você está confundindo aqui, Alessandra, e é bom a gente esclarecer assim, ó. Declaração comprovando qualificação técnica do responsável executante da inscrição. Isso é um documento. Esse documento da segunda fase, acho que aqui vai ficar até melhor para visualizar. Deixa eu puxar aqui. Ó. Esse documento da segunda fase é esse aqui, ó. Declaração de qualificação técnica emitida pela federação. É um documento que lá na segunda fase a federação emite dizendo que a pessoa que se pretende que acompanhe o atleta tenha condições para isso. Tranquilo? Entendeu? São dois documentos diferentes. Tanto é a diferença que, como eu já falei, vou reforçar, essa declaração que está aqui, o que está aparecendo para vocês aí, que eu estou projetando, deixa eu até aumentar aqui para. Essa aqui que está de amarelinho, está destacada aqui, é um documento que não tem modelo. A federação ela vai construir, tá? Ela vai construir, está dizendo. Esse documento deve ser entregue caso o executante do processo da inscrição não seja o responsável legal da entidade. Caso o executante não seja o presidente, por exemplo, aí a federação precisa fazer esse documento e anexar junto com a inscrição. Perfeito, Alessandro? Tranquilo, você falou ok ali, então entendo que está tudo, que está sanada essa dúvida. Chico, Oi, pois não, pode Murilo, falar. Opa, Murilo, fala é, aí. Boa noite. tudo bem? Boa noite. Aproveitando isso que você falou Sim. sobre essa parte, no anexo 8 da Confederação, para usar na segunda fase, igual você acabou de citar, é necessário que a gente acrescente no anexo 8. Ali não fala, não, a federação não cita, tipo, o staff que vai acompanhar o atleta. Isso é na primeira fase. É necessário que acrescente isso no anexo 8 ali? Igual aí você está aí. O anexo 8 é esse que eu estou te mostrando aqui, confere? Isso, isso. Então, não, Aí eu tenho olha que só. acrescentar a Não, informação, não, não. não? Este documento aqui, é um documento emitido pela entidade para
comprovar o resultado que você está apresentando, que você escreveu lá no requerimento de inscrição. A função do anexo 8 e do anexo 7 é para comprovar o resultado que está sendo apresentado. É claro que a diferença entre eles aqui é que o anexo 7 é para quando o resultado for estadual e o anexo 8 é para quando o resultado for nacional ou internacional. Este documento, este documento é para poder listar os resultados que foram conquistados pelo atleta e dentre destes, qual o resultado você está escolhendo, que você escolheu e colocou lá no requerimento, que você lançou aqui, ó. Lançou aqui neste quadro aqui do requerimento. Perfeito? Tá, tá. Tranquilo, Murilo? Sanada Beleza, dúvida? então o 9 é só para afirmar esse que você Não, 8. completou aí agora. Beleza. 8, 8, É, o 8. 8. O 8 é para Não. Isso, complementar ponto. só aquilo ali. Beleza. Então eu não, a minha preocupação era essa. É que então a confederação não tem, no 9, ou perdão, no 8 não tem que acrescentar e declarar junto ali que o staff, Não, não, João vai participar. não, Não, né? Tá, não, tá bom. não. Tá bom, entendi, eu compreendi. É só para afirmar ali o Beleza. resultado Vamos do lá, atleta. vamos lá. O seu caso é modalidade individual, não é, Murilo? Só me Isso, é explicando, né? individual. Vamos Isso. lá, olha aqui, ó. Estou com o formulário individual nacional aqui, ó. Aí, esse campo aqui, ó, indicação de resultado. Somente indicar um resultado. Você tem a opção de indicar ou o 23 ou o 24. Dentre, Isso. digamos, vou supor, digamos lá que a federação aqui do estado tem entregue a declaração a você, listando lá sua menina com 9 títulos entre 23 e 24. 9 títulos total ela tem 9 resultados que poderiam ser usados no programa Boi Atleta. Dentro desses 9, você vai escolher apenas um e vai nominar aqui no seu respectivo campo. Se você optar por um resultado de 23, você vai colocar aqui. Ou, não, eu não vou usar, eu vou usar só um resultado que ela teve lá em 24, eu vou nominar esse resultado aqui. Este resultado que estiver nominado, descrito aqui, ele precisa aparecer lá na declaração que a federação te entregou. Ou seja, Tranquilo. eu vou escrever lá no meu formulário que eu fui primeiro lugar, fui campeão estadual 2024. Como é que você comprova isso? Com um documento emitido pela federação estadual que eu fui campeão em 2024. É isso. É simples assim. Aí a orientação que eu falei mais cedo, eu vou repetir aqui. Desculpa, ficou bagunçado aqui, mas era para chamar a atenção mesmo. Vou mudar a cor aqui para facilitar. O que a gente pede para orientar você, a gente orienta você o seguinte: aqui na descrição do resultado, onde você vai escrever por extenso qual é o resultado. Primeiro lugar, Campeonato Estadual 2023, por exemplo. Mas, Francisco, onde está o problema? O problema é assim, é que às vezes você escreve aqui, e o que você está escrevendo aqui não é o que está descrito aqui. Isso gera divergência e divergência é passível de indeferimento. Então, qual é a orientação que a gente passa para vocês? Que vocês peguem o que está descrito aqui no resultado que você quer usar, o que está escrito aqui, e escreva lá no resultado, na descrição. Se aqui tiver colocado assim, primeiro lugar, ranking nacional. Primeiro lugar, ranking nacional 2023. Escreve aqui na descrição escreve primeiro lugar nacional ranking 23. Não coloque, evite escrever de uma maneira que possa gerar dúvida. Porque se houver dúvida, a comissão não conseguir entender que é a mesma coisa, é provável que ela vá indeferir a inscrição. Então, orientação para não ter dúvida. Escreve o mesmo texto que está lá na declaração daquele resultado que você está usando. Perfeito? Tranquilo? O Jefferson levantou a mão aí, né, Jefferson? Pode falar, Jefferson, por favor. Aproveitando isso aí, o meu filho, ele faz karatê. Ele ele tem o ranking estadual, né? Que participou de todas as etapas do campeonato estadual, então ele conseguiu ficar ranqueado. Porém, na competição nacional, como ele não participou de todos, ele tem o resultado de um campeonato. Eu posso lançar
esse um campeonato que ele ficou em segundo lugar, porém ele não foi ranqueado. Já o campeonato estadual, não. Esse ele participou de 2 Jefferson, etapas, ele ficou ranqueado. Jefferson, vamos lá. Para participar do Voi Atleta, o atleta e equipe precisa apresentar resultados de pódio, primeiro, segundo ou terceiro lugar. Qualquer resultado validado pela entidade máxima, estadual ou nacional, que comprove que ele tenha obtido um primeiro, ou um segundo, ou um terceiro lugar em suas competições, pode ser utilizado no programa Voi Atleta. Assim, de maneira, né, geral, é isso. Qual resultado ele vai usar é a critério dele. Ele escolhe qual resultado ele quer usar. Aí ele vai lá. Eu tenho vários resultados que eu posso usar. Eu consegui vários, sou um atleta de ponta, eu consigo ser campeão de um monte de coisa e tal. Aí eu vou lá no capítulo 10, que fala qual é o peso que tem para cada resultado que pode vir a ser utilizado, e faço as minhas contas aqui para saber qual resultado eu consigo a maior pontuação de classificação dentro do Voi. Eu expliquei sobre a classificação do Voi, por que ela é necessária, em outra live, posso fazer um apanhado resumo, mas só para não perder aqui, qual o resultado que eu vou usar? Qual que é mais interessante eu usar? Eu ter sido campeão estadual vale mais do que se eu tiver sido segundo lugar no brasileiro? Aí fica a critério do, do de quem está executando, né, do atleta, junto com o seu staff, com o técnico e a federação, escolher qual resultado que ele vai utilizar. É critério, no seu caso, você vai escolher para o seu filho lá qual resultado vocês vão pedir lá para quem for executar a inscrição, colocar na ficha. Perfeito, Jefferson? Perfeito, entendido. Obrigado. Entendeu? Maravilha. Só uma curiosidade, assim. Mas se a gente não tem ranqueamento divulgado de quem ficou em primeiro, segundo lugar, porque não faz muita diferença ali no Voi. Por que tem essa pontuação? Bom, a pontuação ela tá aqui porque no passado, graças a Deus, quem está aqui há mais tempo vai entender perfeitamente o que eu vou falar agora. No passado, até o início de 2023, era muito comum o nosso programa estar rodando e de repente ficar com saldo zerado e a gente esperar ter verba disponível para se fazer empenho. E às vezes a gente não conseguia atender os pedidos que chegavam, porque dizia para o atleta, a gente está com saldo zerado. Ou às vezes chegava assim, olha, eu estou com 5 pedidos aqui para viagem de 5 modalidades diferentes, eu só tenho R$ 10.000 para atender. Aí vem aquela grande dúvida. Qual viagem a gente vai atender? Quem teria preferência atendida? A atleta do judô, a atleta da GR, a atleta do surf, né, supondo. Quem que a gente vai atender? E ficava aquela, como é que você, dentro do exemplo, como é que você diz para o atleta de judô que o surf é mais importante que ele, ou diz para atleta de surf que a GR é mais importante que o surf? Não tem como fazer isso. Então a gente criou um critério de desempate caso isso aconteça novamente. Graças a Deus, desde 2023 para cá, isso não tem mais acontecido, mas pode ser que aconteça. Então, para evitar esse tipo de problema, a gente quase cedo que a gente teve. A gente passou a fazer um ranking interno para a gente saber quem teria preferência em viajar caso aconteça uma situação essa como eu descrevi agora. Eu tenho 5 atletas, só tem recurso para comprar passagem para um atleta. Qual atleta viaja? De qual modalidade? Quem é que vai? Quem tiver melhor, quem apresentou o melhor resultado, em princípio, é o primeiro critério de desempate. Vocês vão perceber lá no edital, espero que vocês já tenham tido essa oportunidade de fazer leitura, que a gente tem aqui uma relação de desempate, tá? Caso isso ocorra. Até agora, até esse presente momento de 2023 para cá, isso não mais ocorreu. Mas é só uma precaução, porque se a gente não prevê isso aqui, a gente trava o programa e aí não consegue atender ninguém e pode ser que o programa dali ele seja interrompido por conta disso. Tá? Então, foi apenas por isso que tem esses critérios aqui e eles acabam sendo importantes para a gente definir algumas prioridades dentro do programa. Perfeito? Mas aqui está gravado, tá? Então vai ficar registrada a minha fala. De 2023 para cá, é, acho que não sei se foi o único, mas assim, motivo pelo qual o atleta não conseguiu passagem é porque o principal motivo é porque o valor do que foi cotado estava fora do que é praticado no mercado. Eu falei isso na live de sexta-feira, vou até assim. Imagine algum atleta pedindo passagem para uma competição em São Paulo, em que a cotação que chegou aqui, porque
para aquela data que ele pediu, está numa cotação em torno de R$ 33 mil. Como é que se justifica despender, investir o valor de R$ 33 mil para o atleta daqui para São Paulo? Não tem como, não tem razão para que justifique a compra desse tipo de passagem. Mas por que você falou? Porque, olha, a malha aérea aqui está de um caos e para essa data só tem esse valor. Aí não tem como atender. Isso já aconteceu, infelizmente aconteceu, a gente conseguiu contornar com outras datas, o valor caiu, tá, mas para aquela data específica não tinha como atender. O, é, os outros motivos que os atletas não conseguem passagem geralmente é porque está ferindo alguma coisa do edital, como documento que deveria ter sido enviado e não foi, prazo que deveria ter sido respeitado e não foi. Então, isso pode causar indeferimento. Mas, assim, com a documentação toda correta, o pedido de passagem ele é dado prosseguimento, a gente pede a cotação para a agência assim, o valor chegando, ele estando condizente com o mercado, né? Não seja a cotação esteja muito elevada por uma condição de mercado, de malha aérea mesmo, a viagem tem ocorrido sim, tá? Graças a Deus não tem ninguém deixado de viajar por causa disso. Os motivos que mais impediram viagem foi valor exorbitante de passagem. Isso já aconteceu. Em um ano anterior no programa, a gente teve passagem para o Oriente Médio aí, acho que eram 7, 8 atletas, a cotação estava dando na casa de R$ 350 mil. Como é que você justifica uma passagem para o Oriente Médio na casa de R$ 45 mil, R$ 50 mil por cabeça? Não tem como justificar. Aí por isso que às vezes há impedimento. Tranquilo? O Edson fez uma dúvida ali. Vou pensar assim, não, Gélis, tranquilo, cara. Boa noite, muito obrigado pela participação. Sua participação foi muito, muito produtiva aqui, muito frutífera para a gente. Muito obrigado. Tranquilo? Alguém mais tem alguma dúvida? Alguma questão que gostaria de levantar? Porque dos pontos que eu havia elencado aqui para vocês, eu já falei todos os pontos, né? As principais dúvidas que ocorreram, tanto nas lives quanto a gente recebeu aqui por telefone, pelo WhatsApp. A Neusane fez uma observação com relação à bagagem extra, né? A bagagem extra ela é uma solicitação que vocês podem vir a pedir. É importante que vocês entendam que modalidades que necessitem de bagagem extra. O que é considerado bagagem extra? Vamos lá. O benefício concedido dentro do programa Bolsa Atleta é passagem na classe econômica com direito a uma bagagem despachada. Então, todo bilhete que é comprado, que é emitido dentro do Voe Atleta, ele é classe econômica com uma bagagem despachada. Aquela bagagem para voos nacionais que vai até 23 quilos, se eu não me engano, e para voos internacionais até 31 quilos. Tem direito a uma bagagem despachada. Se o atleta vai despachar a bagagem ou não, é a critério dele. A passagem que ele recebe, o bilhete que ele recebe, dá direito a isso. Beleza? Isso é para qualquer um que vai participar, que vai receber bilhete dentro do programa Voe Atleta. Em alguns casos, a gente pode conceder bagagem extra. Um exemplo aqui, uma modalidade, é o surf. Os atletas de surf, eles vão viajar, eles vão receber lá o bilhete dele, eles vão poder despachar a bagagem deles normal, e às vezes eles pedem, eu gostaria que fosse acrescido aqui, fosse solicitado, a minha bagagem extra, que é a minha mala de pranchas. Ou no ciclismo, a mala bike. O que a gente faz? A gente faz a avaliação, faz a cotação de qual seria o valor dessa bagagem extra, e se for um valor compatível com o mercado naquele momento e que haja orçamento, a gente costuma atender. Já aconteceu da gente negar a bagagem extra? Já. Por quê? Ou porque a gente não tinha saldo para isso, ou porque o valor ele estava assim fora do mercado. Até se ter o exemplo do próprio surf, um colega esportista, ele ia fazer uma viagem para a Oceania, a gente fez a cotação da passagem dele e da bagagem extra, o bilhete dele estava dando algo em torno de 16, 17 mil reais. E só a bagagem extra, o bilhete estava na casa de 12, 13 mil reais. A gente fez contato com ele e falou: olha, cara, o valor que está chegando aqui de cotação não tem como a gente justificar a compra, é impossível, não tem como a gente efetuar essa compra para você. E o nosso saldo na época também estava baixo. Aí ele falou: não, não, pode me entregar o bilhete aqui que eu me resolvo com a minha bagagem extra. A Nara até falou aqui, ó, a mala bike da Nara
geralmente acaba sendo indo com ela nas viagens pelo Voe Atleta, geralmente. Mas se eu não me engano, a Nara já viajou sem a gente conseguir entregar para ela a mala bike, ou a bagagem extra, por conta de custo. Então, tudo vai depender, assim, cada solicitação a gente analisa com o máximo de carinho possível. Só um instante, só um instante. A gente analisa com o máximo de carinho possível para que a gente possa fazer o possível para atender. A gente procura atender as solicitações dos atletas dentro daquilo que é melhor para o atleta. Às vezes a gente consegue atender 100% dentro do que foi pedido, e às vezes, infelizmente, não, mas a gente sempre está procurando conversar e ver o que a gente consegue fazer melhor. Perfeito? A Fernanda levantou a mão aqui pedindo a palavra. Pode falar, Fernanda, por favor. Fernanda, tá aí ainda, Fernanda? Não, acho que ela não está ouvindo a gente, não, mas tudo bem. Alguém mais quer uma dúvida? Acho que a Luísa estava querendo perguntar alguma coisa, é isso? Se for, pode falar, Luísa. Oi, tá ouvindo? Agora sim, pode falar. Ô, boa noite. A passagem é só para esporte olímpico, né? A internacional, no caso. É. Pretensões de passagem internacional apenas para modalidades do rol olímpico, paralímpico e surdo-olímpico. Perfeito? Apenas olímpico, paralímpico e surdo-olímpico. Tá As certo. demais modalidades, assim como essa, também podem ir para a nacional, internacional. E a inscrição pretendendo passagens internacionais, ela obrigatoriamente tem que ser feita pela federação. Ok? Tá certo, então. Obrigado. Por nada. Mais alguma dúvida, pessoal? A Fernanda está ouvindo a gente aí? Não? Aqui é Luiz, ó, o item 329, ó. Somente Ah, modalidades que fazem parte dos programas olímpicos, paralímpicos e surdo-olímpicos, descrito nos itens, né, que tem a discriminação lá, poderão solicitar viagem internacional. Esses tá certo. incisos 12 e 13, no item 1.6 aqui, é que eles falam, como é que eu sei se é uma modalidade olímpica, paralímpica? Você tem que procurar as entidades, a gente tem o link aqui de onde se faz essa consulta. Perfeito? Pode Ah, falar, beleza. Fernanda. Obrigado. Por nada. Pode falar, Fernanda, estou te ouvindo. Não, nada? Ih, até saiu da live. Alguém com mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma coisa que vocês gostariam que a gente falasse? Francisco, Pode falar. Murilo, é só uma dúvida que surgiu aqui. Na hora que eu vou fazer ali, entrar no Endocs, eu vou mandar as fichas só da primeira fase, né? Eu não preciso mandar todo o que precisa, não. É só aquela primeira fase ali, do 1 ao 10, vamos dizer assim, né? Murilo. A primeira fase é a fase de inscrição. Você vai mandar só Isso. o que é pertinente. Tanto é que no site, estou abrindo o site aqui, ó, para mais organizar o visual aqui para você. Nossa. A gente tem o edital para que vocês possam acessar. Aí aqui está Aham. separado, ó, a documentação pertinente à primeira fase. Claro que essa documentação aqui você tem que ver qual que cabe dentro da sua inscrição. E aqui a gente Isso. tem a segunda fase. A segunda fase, a gente só trata da segunda fase com aqueles que foram habilitados para irem para a segunda fase. Então, esses Isso. documentos não tem nada a ver com esses documentos aqui, eles não são relacionados à primeira fase. Então, por Isso. isso que a Não, gente sim, mas a separou, para gente não não ter precisa confusão. apresentar. Não, A gente não precisa não, nem apresentar deve, junto, não. É só nem se eu deve. passar. É só se eu Nem for tem. qualificado da primeira, aí eu vou Exato. acessar a segunda fase. Exatamente. Ok. Exatamente. Perfeito? Mais alguma dúvida aí, pessoal?
Não? Então, pessoal, olha só, já tem 1 hora de live. Deixa eu falar rapidamente com vocês o seguinte. Por favor, fiquem atentos aos prazos, sempre. Sempre fiquem atentos aos prazos. Toda e qualquer dúvida que vocês tiverem, nos procure aqui no GFR, né? Os nossos contatos, eu coloquei aqui antes, eu vou recolocar aqui para que vocês tenham. Então, deixa eu fazer, tô colocando no chat aqui para quem não tem. Acho difícil, porque todo mundo aqui está participando do grupo. Nos ajudem a divulgar o grupo para que as pessoas possam participar do grupo. Vocês podem usar o grupo para tirar dúvidas também. Escrevam as dúvidas lá, a gente vai respondendo na medida do possível. Caso vocês tenham qualquer dificuldade, problema com o edox, no sentido de alguma deficiência técnica do edox, vocês podem procurar a Prodeste. Eu estou colocando o contato da Prodeste aqui também no chat. Salvem esses contatos. Tem dúvida? Ligue para a gente, mande o WhatsApp, vem aqui, converse conosco, nos procure. Não fiquem com dúvidas, porque uma dúvida que você tem pode acabar induzindo o erro na inscrição. E aí o erro efetuado na inscrição só vai te dar dor de cabeça. Para você tentar reverter, às vezes você não vai conseguir. Então nos procurem. Faça uma leitura sempre que possível, uma leitura atenta do edital, para você estar familiarizado com o que o edital veda, o que o edital permite, o que o edital busca como, dita como obrigatoriedade. Fiquem atentos a todos os processos. Quem aqui já está participando dos programas do VOI, participou dos programas anteriores, né, 25, 24 aqui, já tem uma ideia de como o programa funciona. Algumas pessoas já no edital 25 já receberam advertência por algumas falhas que foram comprometidas, como, por exemplo, não se respeitar prazos de prestação de contas, né? E é muito importante que todos que participam entendam que o benefício está recebendo é o investimento do Estado na modalidade, no atleta, né, naquela equipe, na federação. É um retorno que o Estado está tendo para poder fomentar, dar condições de ter um esporte cada vez mais forte no Estado do Espírito Santo. Então, assim, vamos ter um cuidado e cuidados do esporte capixaba. Esse cuidado, ele não pode ser só do governo, não pode ser só do atleta, não pode ser só da entidade máxima. Esse cuidado tem que ser de toda a comunidade esportiva. E as comunidades, quando eu falo dessa forma, eu incluo todo e qualquer agente que viva do esporte. Tanto a secretaria, quanto as federações, os clubes, as associações, os atletas e os familiares dos atletas também. Então vamos buscar estar sempre em contato, sempre conversando, dialogando para tentar chegar numa condição que a gente consiga atender o máximo possível da comunidade. No final do mês de outubro, a gente teve uma reunião aqui de apresentação dos programas da CESPORT, no qual o Vô, eu tive a oportunidade de falar do Vô, e muita gente perguntou, pô, por que não é assim? Minha modalidade tem isso, tem aquilo. Então, é importante que vocês estejam sempre falando, e até a gente tenha a oportunidade de explicar que às vezes a gente não consegue atender a sua modalidade, que para atender especificamente uma demanda específica da sua modalidade, a gente teria que deixar de atender tantas outras modalidades. E como é um programa, no caso VOI, é um programa para atender o máximo possível, a gente tem que fazer uma regra mais abrangente, que permita algumas coisas e por permitir algumas ações, pode acabar atrapalhando um atendimento 100% do que você precisaria para a sua modalidade. Mas ainda assim, a gente está às vezes errando, mas com a imensa vontade e buscando sempre acertar e melhorar. E a gente só consegue fazer isso quando a gente se une. E aí eu falo o coletivo, né, a gente, o nós, essa união nossa, não é a união da secretaria, é a união de toda a comunidade. Vocês que estão aqui me ouvindo, a gente aqui falando, as entidades que participam aqui estão aqui presentes também, entendeu? Todo mundo, os técnicos, né, os familiares, os atletas. A gente está agora aqui numa reunião com 13 participantes, e era para essa reunião, na minha opinião, de ter no mínimo, 10 vezes mais do que isso, no mínimo. Porque ao final do programa, eu tenho certeza que a gente vai ter batido em torno de 500 inscrições. Como é que a gente teve 500 inscrições e numa reunião dessa tirador de orientação, a gente tem só 13 pessoas participando? Então, pasmem, o levantamento que eu fiz agora no final de agosto para setembro, mais da metade dos indeferimentos que ocorreram no Voe Atleta 2025 foram de pessoas que não participaram das lives.
não nos procuraram, pessoas que a gente não conhecia de forma alguma. Então, eu peço a vocês assim, que nos procurem, mas propaguem essas informações também. Peçam aqueles que aqui não estão, que você sabe que aqui não estão, peçam para nos procurarem. Não façam, não deixem de fazer inscrição. Ah, vou fazer aqui, seja o que Deus quiser. Não. Todos que querem participar têm plena condição de participar tendo orientação. E ficar de fora do programa porque você não buscou essa informação aquela, não conseguiu ter uma leitura, um entendimento do edital e não buscou orientação, é triste para todo mundo. Para quem ficou de fora, óbvio, e para a gente também, que a gente quer que todos participem. Perfeito? A Fernanda conseguiu fazer a pergunta aí, Fernanda, você quer falar? Fernanda? A gente não está te ouvindo, Fernanda. Não sei se você está tentando falar, mas a gente não te ouve. É. Ah, você fez a pergunta aqui em cima, Fernanda. Ah, tá. Achei aqui agora. No caso da compra de passagem ah, comprada, podemos antecipar aquele desconto para uma pessoa PCD, visto que o menor de idade tem deficiência intelectual e necessita do responsável. Fernanda, a passagem já foi comprada. Você quer que a gente tenha desconto na passagem que a gente já comprou? Desculpa, eu não entendi. Você pode explicar melhor, por gentileza? Visto que o menor tem deficiência intelectual e necessita do responsável. Não, mas se a passagem já foi comprada, se o programa já entregou a passagem, você que ainda tem desconto, a passagem foi entregue, eu te confesso que eu não entendi, Fernando. Cleonice, todas as reuniões que a gente tem gravado, inclusive essas outras também, elas está sendo providenciado a disponibilização dessas gravações no site da Cesport, tá? E Posso assim que a gente falar? tiver a informação que foi disponibilizada, Fernanda, a gente vai colocar lá no grupo também. Fernando, perdão, Posso- Cleonice. Pode falar, Fernando, estou te ouvindo. O que eu entendi da pergunta da Fernanda, que o atleta recebendo a passagem, no caso, como o atleta tem problema de locomoção, se consegue uma passagem com desconto para PCD. Foi isso que eu entendi, não? Acho que não é isso, não. Fernanda, faz o seguinte, quando você tiver oportunidade, liga para a gente aqui na secretaria para poder esclarecer sua dúvida, que eu realmente não entendi. Porque as passagens elas já são entregues compradas, então não faz sentido, né? E o atleta que viaja, ele pode ter a companhia do seu staff, desde que, né, desde que preencha os requisitos aqui que o edital determina. Tá bom? Isso, Fernando. Liga para a gente amanhã aqui, a gente conversa, aí esclarece sua dúvida mais mais de uma maneira mais atenta aí que você quer, ou você pode até lançar dúvida lá no grupo, que aí ficar melhor elaborada lá, eu consigo responder e colocar a resposta no grupo mesmo, aí todo mundo fica ciente. Alguém perguntou aqui, boa noite. No caso do atleta, no caso, se o atleta é menor de idade e a modalidade é individual, o staff pode ser o responsável legal ou a federação, porque ela que faz a declaração tem autonomia de indicar um staff. Não sei se você entender. Vamos lá. Olha, eu não sei com quem que eu estou falando aqui, mas vamos lá. Independente da idade do atleta, independente da idade do atleta, a partir do momento que no requerimento que foi encaminhado, tá aqui, ó, o exemplo aqui, modalidade individual. A partir do momento que esse requerimento foi encaminhado com o dado do atleta e aqui tiver preenchimento, entende-se que esse atleta vai, quando for pedir passagem, ele vai requerer a passagem acompanhado por alguém. Aqui vocês vão perceber que existe uma distinção exclusivamente aqui do técnico em relação aos demais da comissão técnica. A função, qual que é técnico ou é staff? Quem é staff? Staff é todo e qualquer acompanhante que o atleta julgar necessário para acompanhá-lo na viagem. Quem vai acompanhar o atleta? Um técnico ou um staff, se for da vontade do atleta. Porém, qualquer acompanhante de viagem, lá na segunda fase, a Fabiana, né? Fabiana, vamos lá. Qualquer acompanhante que o atleta requerer a passagem lá na segunda fase, qualquer nome que ele for pedir lá para acompanhá-lo, precisa entregar aquele anexo, se eu não me engano, anexo 12. Anexo 12 é um documento
um documento da segunda fase. Deixa eu conferir, ver se é ele mesmo, para não ter aqui. Aqui. Anexo 11. Qualquer passagem que for solicitada para o atleta com algum acompanhante, precisa o acompanhante entregar este documento que é emitido pela entidade máxima da modalidade. Perfeito? Ah, mas esse acompanhante pode ser um pai, um tio, o fisioterapeuta, o psicólogo, o técnico. Isso não importa necessariamente para a comissão. O que interessa para a comissão é que todo e qualquer acompanhante precisa apresentar esse documento emitido pela entidade. É a entidade que vai dizer se aquela pessoa que pretende acompanhar o atleta ela está em condições de acompanhar o atleta ou não. E por que pode ser um técnico, mas pode ser um pai, por exemplo? Se a entidade entender que para aquela viagem, a companhia daquele atleta, o pai vai conseguir promover um suporte logístico, por exemplo, um suporte logístico para aquele atleta, dando mais tranquilidade para o atleta participar da competição, se a federação entender dessa forma, a comissão não tem como se opor. Perfeito? É isso. Existe uma situação muito específica, que ela é relatada no item 7.47. Eu acho que aqui eu esclareci sua dúvida, né, Fabiana? Acho que todo mundo entendeu ali, acho que eu esclareci. Mas aí eu vou um pouco além, que é um esclarecimento, eu acho que é o 7.47. Deixa eu chegar lá, dizer para vocês aqui uma situação. É porque no edital anterior era esse aqui. Vamos lá. O que diz o item 7.47? Na segunda fase, quando vão ser encaminhadas as solicitações de compra de passagem, e aí a gente recebe assim, aí para pedir a passagem na segunda fase, pode ser o atleta, o responsável legal do atleta, o técnico, o clube, a federação. Para poder pedir a passagem, aí é ampliado, né? As pessoas têm essa permissão. Aí digamos que a gente recebe de modalidades individuais, vou pegar um exemplo aqui, o judô. Aí tem 15 atletas de judô, cada um mandou a sua solicitação de passagem, cada um quer levar seu técnico. Seriam 15 atletas e 15 técnicos. É possível? Não. Porque o 747 diz o seguinte: para modalidades individuais, deixa eu pintar aqui, para modalidades individuais, nas quais os atletas, na mesma competição, venham a competir individualmente, em conjunto ou por equipe, mesmo que entidades privadas esportivas, categorias níveis diferentes, ou seja, para modalidades individuais, mesmo que os atletas eles vão para a mesma competição, eles vão competir em conjunto ou por equipe, não importa, mas eles estão indo para a mesma competição, mesmo que sejam de clubes diferentes, e categorias diferentes, caberá à entidade máxima estadual da modalidade indicar no máximo, um técnico ou staff, né, proporção para cada 4 atletas inscritos para a competição. Então, assim, no exemplo que eu dei, o judô aqui, 15 atletas pediram, a gente recebeu 15 pedidos distintos, onde tem 15 atletas com 15 acompanhantes. Se fizerem as contas, 15 atletas, 15 acompanhantes, não tem como. A gente pega tudo isso, encaminha para a entidade máxima da modalidade, para a federação e federação. A gente precisa que você indique quais serão os staffs, né, a comissão técnica, o atleta, a comissão técnica, que vão acompanhar esses atletas nessa competição. Se eu tenho 15 atletas fizerem as contas aí, a gente vai ter, no máximo, 4 staffs. Não dá para ir 15 staffs. No máximo, 4 staffs. Se forem 3, só pode 3 staffs? Só pode... Não, não pode. Se tiver 2 atletas, Fabiana, 2 atletas, só pode ir um staff. Para ir um segundo staff, tem que ter mais de 4 atletas, ou seja, para cada 4 atletas, um staff. Se eu tenho 2 atletas, um staff. Se eu tenho 3 atletas, um staff. Se eu tiver 5 atletas, já posso levar 2 staffs. No exemplo que eu estou dando, se eu tenho 15 atletas, no máximo podem ser 4 staffs. E é a entidade máxima que vai indicar quem serão esses staffs, lembrando que estes staffs eles são responsáveis pelo acompanhamento do atleta durante toda viagem para o voo atleta, do momento em que é recebido o bilhete até a prestação de contas, estes staffs respondem pela viagem e são responsáveis pelo acompanhamento dos atletas. Por que isso? Eu falei da prestação de contas pelo seguinte, porque às vezes acontece, eu levei aqui um atleta comigo, nem meu atleta e tal, e acabou a viagem, estou de boa. Eu falei, não. Enquanto essa turma não prestar conta,
ou mesmo que venha prestar contas da viagem que foi executada e ocorra alguma falha, aqueles staffs respondem solidariamente junto com os atletas. E se essa viagem foi motivada pela federação, a federação também está no mesmo barco, todo mundo junto, certo? Isso talvez seja assim, poxa, mas aí está todo mundo. Sim, é uma maneira da gente conseguir fazer com que a comunidade esportiva daquela modalidade possa estar junto, todo mundo trabalhando junto, tá bom? Então, assim, fique claro. Ah, mas meu filho é menor de idade, o técnico eu não conheço, então isso é algo que precisa ser conversado junto que vocês, né, atletas, responsáveis pelos atletas, precisam estar buscando já junto com as federações para ver como funciona. Existe uma modalidade aqui no estado, eu não vou citar o nome, porque eu não tenho essa autorização, mas assim, existe uma modalidade aqui no estado, que é até de arte marcial, em que a federação já está tomando conta. Ela faz inscrições de todo mundo. Quando vai pedir passagem, ela já encaminha um pedido único partindo dela para todos aqueles atletas, já indicando qual é a comissão técnica que vai acompanhar os atletas, porque ela já definiu nos seus critérios regimentais que as comissões que acompanham os atletas é uma comissão da federação. Isso é bom e é ruim. Ao nosso entender, olhando de fora, que a gente não participa da modalidade, a gente entende como sendo algo muito benéfico. Por quê? Porque ela tem uma comissão que trabalha, que está sempre promovendo a capacitação e está levando aquela comissão para acompanhar aqueles atletas para trazer objetivando a busca de resultados para o Estado. Vocês todos podem até ter uma opinião diferente dessa que eu estou citando para vocês, que é um entendimento aqui de como algo benéfico. Mas aí a necessidade que os atletas, os técnicos, as comissões técnicas, a comunidade de atletas e seus responsáveis possam estar junto com as federações para que isso possa caminhar da maneira mais unitária, mais homogênea dentro das modalidades, perfeito? É claro que a gente entende a peculiaridade de cada modalidade, mas, como eu falei anteriormente, a gente tem um programa para tentar atender o máximo possível da comunidade esportiva, o máximo possível de modalidades e atletas. E algumas situações, se a gente não fizer dessa forma, como está no 747, imagine a situação que eu descrevi aqui, né, que eu supus. 15 atletas com 15 staff, a gente está comprando 30 passagens. Provavelmente a gente não consegue andar meio ano com recurso, porque ele vai ter se exaurido no primeiro semestre, e quem pretendia viajar no segundo semestre não vai conseguir, porque o recurso foi todo gasto no primeiro semestre para poder atender modalidades individuais que cada um quer levar um técnico. Então, para tentar fazer o melhor uso do recurso e proporcionar o máximo de viagens para atletas, para o máximo número de atletas, isso precisou ser criado. Perfeito? Tranquilo? Fabiana, obrigado aí pela dúvida. No meu caso, da minha modalidade, a federação não quer nem saber. E quando ganhamos, quer colocar um técnico que não é do nosso atleta para tirar o custo de um técnico de outros clubes. Infelizmente é o caso, mas agradeço. Fabiana, aí é algo que vocês precisam estarem juntos com a federação. Aí não tem como a gente interceder nisso. Tranquilo? Pessoal, a gente já estendeu aqui. Eu agradeço a vocês todos pela participação. Espero ter podido contribuir com esclarecimentos. A comissão, assim como o GFRS Esporte, está à disposição para orientações, para tirar dúvidas e para qualquer outra situação que vocês possam entender da nossa ajuda. Estamos à disposição de vocês. Agradeço imensamente a participação de todos. Espero vê-los em breve. E os telefones continuam à disposição, o WhatsApp também, o e-mail do Voi, e propague as informações, tá? Fiquem com Deus, uma boa noite, muito obrigado por hoje. Em nome do secretário Nunes, agradeço a participação de todos aí. Fiquem com Deus, uma boa noite.